Mais um jogo bolorento do Flamengo. Flamengo e Inter pelas oitavas de final da Copa de Libertadores. E o Flamengo aquele jogo burocrático dele de novo. Totalmente dominante ali na frente, mas sem efetividade nenhuma. Cadê os gols? Ninguém faz gol nesse time. Bruno Henrique é o salvador da pátria, como sempre. O Inter totalmente perdido em campo. O Flamengo não marca os gols, cara. Não tem condições de construir uma jogada, de fazer o 1-2, passe vertical e sair lá no gol e fazer um gol. Pô, é difícil. Aí o Pedro entra, cara, os poucos minutos que o Pedro entra em campo, você já vê a qualidade do cara, a diferença, né? O cara faz o pivô como ninguém, toca de primeira, de qualquer jeito, de costa, de peito, de pé, de calcanhar. O Felipe Luiz não bota o cara porque o cara tem que marcar. Cara, pelo amor de Deus, o Flamengo tem que jogar pro Pedro, cara. Assim, coloca o Pedro ali na frente, na entrada da área, na posição dele. E cada um do time correr um pouquinho mais para deixar o Pedro mais livre, para fazer as jogadas que ele sabe. A gente sabe que o cara é decisivo, cara. Não tem outro jeito. Tenho certeza que esse cara ia ser artilheiro dessa competição com o pé nas costas, tanto da Libertadores quanto do Brasileirão. O que me dá mais angústia, cara, eu vou te falar, eu gosto de futebol, eu gosto de ver um bom futebol, e o Pedro, a qualidade que o Pedro tem. Eu vejo o Pedro assim, tipo o Arrascaeta, o cara que domina a bola bem, toca bem, faz todos os fundamentos muito bem, de cabeça, de pé direito, de pé esquerdo. O que mais me dá angústia, cara, é ver Pedro no banco com o tempo passando e o cara não sendo aproveitado, isso me mata. O Felipe Luiz deveria pegar aí 5 dias, cara, 5 jogos na verdade, e colocar o Pedro e deixar ele livre, sem necessidade de estar marcando, que ele seja marcador. O cara não é marcador, então deixa esses 5 jogos e dá essa oportunidade pro cara e você vai ver como é que esse cara vai jogar. O cara joga muita bola, cara. Pra mim é um grande desperdício deixar esse cara no banco. Se for pra não botar o cara pra jogar, pô, vende o cara, deixa ele seguir a vida dele em outro clube, que ele seja feliz. Para quem gosta de futebol como eu, acho que sente muita falta de ver um jogador como o Pedro em campo, marcando os gols, fazendo as jogadas dele, assim como ver aquela comemoração que é só dele, única. Temos que pedir Pedro de volta ao time, cara. Felipe Luiz tem que ceder a isso. Um dos poucos erros que Felipe Luiz comete é deixar Pedro no banco e não fazer o time jogar para ele, cara. Você olha aí as jogadas de ataque do Flamengo, cara, é só equívoco. No último passo ali, na hora de decidir a jogada, de definir, né? Vem construindo de trás. E aí esse último toque, esse último passo ali, sempre é equivocado. O cara chuta quando não é para chutar, o cara não chuta, quer entrar dentro da área quando não é. Na verdade ele deveria ter chutado. O passe que era para um lado, ele dá para o outro. Dá o passe, o cara entra em impedimento. Cara, são tantos erros assim que a gente vê se repetir jogos após jogos que não é corrigido, que não dá para entender por que isso vem acontecendo tantas vezes, cara. Outra coisa que vem repetindo jogos após jogos, cara, além dessa situação do Flamengo não fazer os gols que ele tem que fazer, é o Flamengo voltar para o segundo tempo, outro time, um time morto, às vezes não morto que é a palavra, mas um time com medo de jogar, com medo de tomar gol, então começa a errar uns passes absurdos, cara. Se você olhar os passes que o Léo Ortiz errou, é assim, absurdo. Na entrada da área, na saída de área, em vez de tocar forte, ele toca fraquinho, não chega o passe no destino. Coisa de maluco mesmo, que não dá para entender por que o time perde a personalidade no segundo tempo. O Inter tava com o ímpeto dele, porque tinha que empatar o jogo, buscar alguma forma, não podia ficar atrás como estava no primeiro tempo. E o Flamengo volta assim irreconhecível, cara, que realmente teve ali na iminência de tomar o gol de empate por conta dessa omissão dele no segundo tempo. Não sei se é cansaço, o que acontece, ou se o Felipe pede para os caras segurarem 1-0, que eu acho que é um absurdo o Flamengo pegar e segurar 1-0 dentro do Maracanã, coisa de time pequeno. Então eu acho que o Flamengo meteu 1-0, dá saudade realmente de 2019, que o Flamengo fazia 1, 2, 3 e queria mais, buscava mais gols e ficava naquela correria que os adversários ficavam tontos em campo. Nesse ano do Flamengo, de 2025, o time está diferente, cara, nesse sentido. O time não tem ambição de fazer gols, cara. Ele faz o gol e segura a partida, quer segurar a partida, fica tentando controlar. E a gente vê que se o Flamengo for para cima, for para dentro, cara, não tem jeito, vai fazer mais gols. E fica esse negócio a gente empurrando o time não vai para frente, cara. É absurdo ao meu ver. Mas vamos lá, vamos ver como é que vai ser agora o jogo da volta, né? Com esse placar de 1-0.
Não é um placar definitivo, a gente sabe muito bem disso, o Inter forte dentro de casa, mas vamos lá buscar essa classificação dentro do Beira-Rio contra o Internacional aí.